quero compartilhar com vocês uma palavra que eu vou usar como tema, mentes que duvidam. Vou basear isso em Mateus capítulo 11, versículo 2 até o versículo 6. Quando o Senhor Jesus encontra os discípulos de João o Batista. Não é o João o apóstolo do amor. É João, aquele que batizou Jesus. Então nos conta as Escrituras. João, ao ouvir na prisão, diga comigo, na prisão. João estava na prisão. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga comigo, ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Como pode alguém duvidar? Por que nasce dúvida no coração? Por que alguém, depois de uma jornada tão especial, talvez de conquista, por que alguém, depois de até alguns momentos de encontros com Deus, por que as pessoas duvidam? Por que nós duvidamos? Porque o coração do homem tem que lidar ao mesmo tempo com uma fé corajosa, uma fé real, uma fé que parece que nos levaria a viver uma vida constante. Então você pensa, puxa, agora vai. E de repente, em algumas situações, o coração duvida e nem mesmo você acredita que você poderia entrar em um lugar cheio de dúvidas. Nós vemos a história de João, aquele que agora está preso, aquele que, por uma circunstância que nós não podemos sequer explicar, era propósito de Deus. Deus tem tudo em suas mãos, mas de fato apareceu um rei tirano, e ao ouvir duas mulheres manipuladoras, mãe e filha, que pediram a ele a cabeça do profeta, agora esse homem, o maior entre os profetas, porque Jesus disse isso: João, tu és entre os profetas, nascido de mulher, ou seja, entre os homens dessa terra, não há alguém tão grande como você. E agora esse homem está na prisão, esse homem agora está encarcerado, seus discípulos estão indo visitá-lo constantemente. Por quê? Porque agora esse homem, por conta da tirania de um sistema, está preso. E agora o seu coração se enche de dúvida, seu coração se enche de angústia. Quem foi João? O homem que duvidou. João Batista, ele viu Jesus vindo e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era a voz que clamava no deserto, era aquele que prepararia o caminho para o Salvador, e ele soube sair de cena quando Jesus apareceu, pois ele mesmo disse: eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias, as correias das sandálias dos seus pés. João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista que disse: gente, eu vos batizo com água, mas virá alguém após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista foi o que viu o Espírito Santo descer sobre o Cristo, sobre Jesus. Então ele sabia quem era Jesus. João Batista foi quem batizou o próprio Cristo. João Batista foi o que ouviu os céus dizendo, a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Um homem que experimentou tudo isso, duvida de quem Jesus é.
um homem que teve experiências com Deus, pede aos seus discípulos, dizendo: vão e perguntem a ele se ele é o Cristo. João viu tudo isso, viu Jesus, Deus revelando que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele batizou, ele ouviu a voz, e agora ele pede aos seus discípulos: perguntem a ele. Perguntem a ele se ele é o Cristo. Eu fico imaginando os discípulos dizendo: mas João, você mesmo nos falou sobre ele. João, você mesmo nos contou o quanto teu coração esperava a vinda do Cristo. João, como você nos convenceu que ele era o Cristo e agora você está duvidando? João, o que está acontecendo com você? João pede para os discípulos irem perguntar a Jesus: perguntem se ele é o Cristo. Por que João duvidou? A pergunta talvez para nós, queridos, não seja por que João duvidou, mas quando João duvidou. Isso talvez traga muitas respostas, porque a dúvida bate na porta do nosso coração. Sabe quando João duvidou? Quando ele estava no cárcere, quando ele estava preso, quando ele estava numa infelicidade tremenda, quando ele estava vivendo as dores do seu coração. João duvidou quando ele entrou numa prisão e ele pensou ali: Deus, foi real o que eu vivi? Porque como pode um profeta de Deus estar preso? Como pode um profeta de Deus agora estar passando por essa situação? Como pode um homem de Deus passar pelo momento que eu estou vivendo? Eu não fiz mal para ninguém. Por que eu estou passando por isso? Senhor, se Ele é o Cristo e eu sou profeta, então por que Ele não me tira daqui? Então por que Ele não me tira dessa situação? Porque eu tenho que viver nessa situação? E aí, gente, é que a dúvida entra. Não é porque a dúvida entra em nosso coração, porque muitas vezes nós não teremos respostas. Escute isso, nós não teremos respostas. O porquê há uma pressão na alma, o porquê há crises emocionais, o porquê nós enfrentamos situações que nós não sabemos o porquê estão acontecendo. Agora mesmo eu estava lá e eles me mandaram uma mensagem de uma das nossas líderes de célula, que a sua irmã sofreu um acidente, uma menina de 22, 24 anos, sofreu um acidente de moto, e os médicos tiveram que tomar uma decisão em amputar a perna dessa jovem, para que ela pudesse manter-se viva. Por quê? Ou porque uma jovem vai entrar numa crise tamanha, ter que lidar com um novo estilo de vida? Tem resposta para isso? Ainda que você queira dizer, é imprudência ou qualquer outra coisa, isso não justifica, porque a imprudência está na vida de muita gente e esse tipo de coisa não acontece. Não é o porquê, gente, é quando a dúvida entra. Quando a dúvida entra? Entra quando a gente está em uma prisão. Entra quando a gente não consegue entender o porquê a gente está vivendo uma infelicidade, uma dor, um luto, uma situação difícil. É quando ela entra. Escute bem isso. Todos nós passamos por momentos de dúvidas. O maior dos profetas passou. Não é pecado passar por momentos de dúvidas. É pecado permanecer nesse lugar. João, quando duvidou, ele fez uma coisa. Ele mandou perguntar. Isso é uma chave para mim e para você. João mandou os seus discípulos perguntar. Alguns de nós estamos, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo para a célula, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou fazendo tudo isso. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação?
E se a gente não lida com a dúvida, isso pode se tornar uma barreira que vai destruir a nossa fé na caminhada em Cristo. Lidar com a dúvida. Ele perguntou, ele disse: vão e perguntem. E quando os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: Jesus, João nos mandou aqui para perguntar, és tu Cristo? Jesus responde de uma forma tão sábia. Jesus diz assim: eu quero que vocês ouçam e vejam. Eu quero que vocês ouçam e vejam. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Vocês estão vendo? Gente, Jesus não contou para eles. Jesus chamou o cego, Jesus curou os cegos, Jesus chamou o aleijado, Jesus curou os aleijados na frente dos discípulos de João Batista, porque é isso que a palavra de Deus diz: venham, vejam e ouçam. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Agora espera um pouco, ouça o que eu fiz na vida dessas pessoas, compartilha, fala o que eu fiz por vocês, conta para esses discípulos, ouçam essas pessoas. Gente, isso é chave, para que a gente possa sair do lugar da dúvida, quando ela entra, quando nós estamos pressionados, quando nós estamos cheios de angústia, quando nós entramos numa infelicidade, numa prisão, num desgosto, em uma situação difícil. Pergunte, tenha amigos, tenha companheiros de oração, tenha pessoas ao seu redor, ande com gente espiritual, caminhe com pessoas que quando você está numa crise, elas vão dizer a você a clareza da vontade de Deus. Pergunte, veja o que Deus já fez, ande com gente que vai lembrar do que Deus fez por você, caminhe com pessoas que vão trazer à luz a bondade de Deus, o cuidado de Deus, que vão colocar você em um lugar de fé novamente. Perguntar é importante, lembrar é importante. João deixou crescer a dúvida no seu coração, porque ele não achava justo passar por aquilo. E ele duvidou e pediu para perguntar. Quando você, e talvez você esteja passando por um momento muito difícil, você entrou em lugares de vitória, você já experimentou Deus, você tem convicção da sua fé, mas de repente, em alguma situação, queridos, e nós passamos por isso nas etapas da nossa vida, dúvidas batem na nossa porta. Mas quando elas batem? Quando a gente está num lugar que a gente acha que a gente não deveria estar. Quando a gente está vivendo um momento que a gente não acha justo estar vivendo aquele momento. Quando a gente olha as pessoas fazendo aquilo que você gostaria de estar livre para fazer. Porque João foi cortado do seu ministério. João foi parado. E ele ouviu só que Jesus estava fazendo. Ele disse: ele faz, e eu preso aqui. Dúvidas entraram no seu coração, mágoas entraram no seu coração, incertezas entraram no seu coração. E ele então decide perguntar, e a resposta de Jesus traz paz para o seu coração. Quando Pedro é chamado para uma nova experiência em Deus, Jesus está vindo, andando sobre as águas, Pedro estava no barco. Então Jesus o chama para uma nova experiência, ele aceita entrar nessa nova experiência, e Jesus ande sobre as águas, e Pedro começa a andar sobre as águas, e quando ele começou a andar sobre as águas, Jesus viu a sua fraqueza, Pedro duvidou, porque o vento veio, uma tempestade se forma, e Pedro então é submetido a uma pressão interna, que faz com que o seu corpo se afunde.
Então Jesus estende as mãos sobre ele, o resgata daquele lugar, e Jesus então o ensina a crescer em fé. Queridos, todas as vezes que Deus quer nos chamar para uma nova experiência nele, nós vamos muitas vezes ter coragem de entrar por um lugar novo, andar por um lugar novo, sair do barco, e muitas vezes dúvidas virão. E você pensa, puxa, agora que eu tive coragem de recomeçar, coragem de colocar Deus em primeiro, coragem de tomar uma decisão para assumir novas coisas em Deus, sobre a minha família, sobre a minha vida espiritual, e quando você decide sair do barco, uma tempestade se forma. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando os discípulos de João voltaram para falar para João a resposta de Jesus, a resposta era só essa: eu sou. E a mesma palavra continua sendo sobre a sua vida hoje. Se você está nesse lugar, como João esteve, Jesus continua sendo. Jesus é, Ele é. Ele é o Cristo, Ele é o que você já experimentou, Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que te transforma, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que está protegendo você de todas as coisas, Ele é aquele que está curando o seu coração, Ele é aquele que está dando direção, Ele continua sendo, não importa o lugar que você está, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Cristo, Ele continua sendo aquele que você viu, Ele continua sendo o Jesus que capturou o seu coração, Ele continua sendo. Quando você está se afundando como Pedro, quando você decide sair do barco, quando se levanta a tempestade sobre a sua vida, quando você decidiu seguir em frente, a mesma posição de Jesus para Pedro é a posição para você. Ainda que a tempestade se levante, Jesus continua de pé. Jesus continua de pé para você. Jesus continua estendendo as mãos para você. Jesus continua dizendo, ainda que você duvide, eu estou segurando as suas mãos. Queridos, existem momentos em que a gente precisa acordar e fazer perguntas. É um presente quando uma família conhece a Cristo, porque um pode fortalecer o outro. É muito duro quando alguém se converte sozinho em uma casa, porque você muitas vezes precisa sustentar aquela casa toda, em fé, em esperança. E eu sei o que é isso, porque eu enfrentei isso por muitos anos, caminhando em fé sozinho. Eu sei o que é aguardar a conversão de alguém, eu sei o que é esperar alguém se entregar para Jesus, uma mãe longe, um pai longe, irmãos longe. Eu sei o que é suportar na juventude uma caminhada de fé sozinho. E eu sei também a realidade do que é ser fortalecido em uma família, em poder ouvir quando você está fraco, em poder dizer, lembra da promessa. É um presente quando a família está junto, porque um fortalece o outro. Quando um está em crise, o outro ajuda. Quando um filho está em crise, o pai ajuda. Quando o pai está em crise, o filho ora. Quando o casal um está em crise, o outro cuida. Muitas vezes nós entramos em crises, e as crises são, na verdade a crise é o lugar aonde Deus usa para nos levantar em fé para a nova estação. Não para que a gente viva em dúvida, não para que a gente permaneça nesse lugar de insegurança. E quando a gente está sozinho, quando não tem alguém perto, seja pai, mãe, irmãos, ou até mesmo o marido e a esposa, saiba de uma coisa: você tem amigos, você tem uma célula, você tem líderes, você tem companheiros de oração, você tem a sala de oração, você tem um lugar onde você pode estar junto. Porque nós precisamos perguntar. João perguntou, e talvez a sua alma precise perguntar de novo: por que duvidas, ó minha alma?
Por que duvidas? Foi isso que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, por que deixastes a dúvida entrar no seu coração? Eu sei o que é deixar a dúvida entrar no coração. Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu tive uma experiência, e eu vou dizer para vocês, queridos, todos nós crescemos uma jornada de maturidade em fé. Eu só ajudo vocês a caminhar pela jornada que eu quero caminhar, ou que eu já caminhei. Mas eu me lembro que quando o Mateus devia ter, eu não me lembro quantos anos o Mateus tinha, uns 5 anos. Nani teve que fazer uma viagem para uma conferência, e eu fiquei com o Mateus em casa. E o Mateus teve uma infecção alimentar muito forte. Ele começou a vomitar muito, e eu então dei um remedinho para ele. Isso já eram umas 11 horas da noite. E eu confesso que por pura imaturidade, eu não achei que aquilo seria tão grave. Eu pensei, vou esperar até amanhã. E ele vomitou a noite toda, muito vômito. Nós tivemos que arrancar o carpê do nosso quarto, porque ele vomitou muitas vezes, e eu não levei ele para o médico. Deu 6 horas da manhã, eu vi que aquilo não parava, e eu levei ele para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, ele foi levado imediatamente para uma área especial, e o médico disse: pai, por que você demorou tanto para trazer esse menino aqui? Ele estava desfalecendo nos meus braços, e o médico disse assim: esse menino está sem nenhum tipo de líquido no corpo, ele está desidratado completamente, a boca está seca, os olhos estão assim diferentes. E ele disse: se você não trouxesse ele agora, a gente ia perder esse menino. Eu fui tomado de tamanha culpa. O Mateus até hoje, ele já é um homem, que fiquei muito orgulhoso de vê-lo hoje de manhã traduzindo o pregador. Mas até hoje, quando ele passa mal do estômago, ele tem a impressão de que vai vomitar, ele tem um trauma de vômito. Tal foi o peso daquela noite. E eu pensei, por que eu não fiz antes? Por que eu não saí? Por que eu não resolvi isso antes? Eu estava pronto para perder um menino por pura imaturidade, ou nada justifica. E eu me lembro que naquele dia eu comecei a falar para o Senhor. Falei: Senhor, por que isso aconteceu? O porquê isso aconteceu? O que está acontecendo? Ele disse: Márcio, só lembre de uma coisa. Eu sempre estive com você. Eu sempre estarei com você. Eu estarei com você quando você passar por lugares bons, por lugares maus. Eu estarei com você quando você errar e quando você acertar. Mas naquele momento eu fui tomado por tanta dúvida. Eu cheguei a colocar em xeque. Por que Deus não cuidou? Por que Deus não me alertou? Por que Deus não moveu o meu coração? Por que Deus não me trouxe uma luz que eu precisava fazer isso? E quando a gente se encontra num lugar como esse, a gente coloca a culpa em Deus. Você sabe, queridos, quando nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Ele continuará sendo Deus. Quando você estiver com os seus inimigos à sua frente, Ele estará com você. Não é porque a dúvida chega, é quando ela chega. E quando ela chega, a gente tem que discernir e perguntar. Porque às vezes não é justo o que você passou. Porque nós não estamos no mundo justo. Esse não é o mundo eterno, a vida eterna que Deus preparou. Nós estamos numa jornada, então vamos carregar as nossas cargas e colocar nele, porque Ele tem um jugo e uma carga para trocar conosco, que a carga dele é leve, e a gente então pode experimentar graça no meio do caminho.
A gente pode, na crise, encontrar esperança, a gente pode crescer em amor, a gente pode olhar para o futuro e a gente pode dizer: eu posso recomeçar, eu posso reconstruir. Por quê? Porque Ele é. Por que eu posso refazer? Porque Ele é. Por que eu posso me levantar? Porque Ele é. Não é quem eu sou, é quem Ele é. E talvez você esteja enfrentando um momento difícil, interno, externo, na mente, no coração, diante dos seus olhos, e eu venho nessa tarde, nessa noite dizer para você: Deus continua sendo, Ele é, Ele é. E eu quero declarar sobre a sua vida: levante-se da onde você está e tenha convicção de que, ainda na dúvida que você está, Deus continua sendo Deus para você. Vamos nos colocar em pé.